Seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba. Nós vamos continuar a nossa conversa a respeito da metodologia científica, falando hoje a respeito de um documento muito importante, de uma etapa muito importante da pesquisa científica, que é a construção dos projetos, né? Mas o que é o projeto de pesquisa? O projeto de pesquisa é um planejamento minucioso, estruturado e embasado que serve como ponto de partida para qualquer pesquisa. Ele é muito utilizado para apresentação de propostas para financiamento de pesquisa ou também para cursos de pós-graduação ou para atividades acadêmicas, e ele é parte fundamental da metodologia de pesquisa, da metodologia científica. É importante porque é justamente no projeto que você faz a ligação entre a teoria, buscando na teoria as lacunas que precisam ser preenchidas, onde você faz as suas hipóteses e descreve os seus objetivos e traça o caminho pelo qual você vai seguir para poder resolver um problema. Não existe pesquisa sem projeto. A realização de pesquisa sem projeto, sem uma posição estruturada, sem um embasamento teórico, sem saber o que acontece na literatura, não pode ser chamado de pesquisa científica. Então, projeto faz parte da pesquisa, é parte inerente e indelével desse processo. A tentativa de fazer pesquisa sem projeto ele tem outros nomes, tem outras finalidades, mas certamente não é pesquisa científica. Pesquisa científica envolve projeto, é parte fundamental. Então, vamos entender como é que funciona essa etapa, essa etapa de fazer o projeto. Então, para construir um projeto, nós vamos falar de coisas que nós já falamos anteriormente aqui. Então, o projeto ele vai ser constituído de várias etapas. Nós vamos ter uma ideia, nós vamos ter uma percepção, essa percepção pode ser adequada ou não, mas nós vamos subir a escada aqui da ideia até o projeto. Então, a primeira etapa é, de fato, definir um tema que seja do seu interesse ou que seja importante de ser resolvido. Então, a primeira etapa é a definição do tema. O próximo degrau que nós vamos subir aqui é construir e estudar um pouco mais esse tema e construir uma justificativa para o estudo desse tema. Depois nós vamos para a proposição dos objetivos, aquilo que a gente quer obter com o estudo, quais são os alvos que nós estamos mirando ao realizar esse projeto de pesquisa. Com esses alvos definidos, a gente parte para a etapa de construir a revisão de literatura para saber tudo o que é possível saber a respeito desse tema e, com isso, a gente fazer uma proposta que seja cientificamente embasada, mas que, ao mesmo tempo, não seja repetida. E, com isso, a gente aproveite a experiência dos outros para construir uma proposta que traga, de fato, avanço para o conhecimento e avanço naquela área que se deseja conhecer. Próxima etapa aí é o material e métodos, é de fato definir o caminho pelo qual você vai seguir, definir quais são os métodos que vão ser empregados, quais são os tratamentos que vão ser feitos, quais são as estratégias de pesquisa que vão ser utilizadas, e aí a gente define os material e métodos. Depois que a gente fez o material e métodos, a gente faz o cronograma e o orçamento. Porque primeiro a gente precisa saber quais as etapas, para depois definir o cronograma temporal e depois o orçamento, para a gente ter ideia de quanto de recursos nós vamos precisar investir para poder ter essa resposta. A gente vai ter também, dentro do projeto, as referências e os anexos que vão fazer parte desse documento. Com isso, a gente chega no final e saímos de uma ideia, de uma proposta, e a gente construiu nesse caminho um projeto bem estruturado, com todo o cuidado de se saber o que tem na literatura a respeito desse projeto, com uma justificativa robusta que vai dizer que é realmente importante realizar esse projeto, escolhendo os melhores métodos e os métodos que vão, de fato, trazer um benefício para esse trabalho e vão trazer, de fato, as respostas que a gente deseja, chegando numa parte mais prática, que é o cronograma e o orçamento. E aí a gente tem um projeto completo, com tudo que a gente precisa para poder realizar, de fato, uma atividade de pesquisa científica. A pesquisa ela envolve, sim, conhecer o que se tem o que se tem numa determinada área do conhecimento para você evitar, para você poder propor alguma coisa que traga, de fato, adição ao conhecimento e para que você não repita desnecessariamente atividades de pesquisa que já foram realizadas anteriormente. Então,
seguindo essas etapas, né, do projeto, a gente chega numa discussão mais, vamos dizer, documental, né, da estrutura de um documento. Como é que funciona, o que que a gente busca, né, quais são os elementos que normalmente tem. Então, mas a primeira coisa que eu queria falar é que a estrutura do projeto varia demais. A gente tem uma ampla variedade de elementos que podem fazer parte de projetos de pesquisa. Isso porque a proposição de um projeto ela depende muito dos objetivos e no contexto no qual você está produzindo esse projeto. Existem projetos, por exemplo, que têm limitação do número de páginas. Existem projetos que não têm. Existem projetos que juntam diferentes elementos para construir elementos novos. Tem projetos que não, que eles separam tudo definidamente. Tem projetos que eles pedem coisas muito específicas para atender a um objetivo determinado, mas tem projetos que deixam você absolutamente livre para escrever o que você quiser. Então, para construir esse roteiro, para falar um pouco da estrutura de projeto, eu optei por pegar uma estrutura que é mais ou menos comum, né, nos diferentes contextos para os quais a gente submete projeto. Então, por isso que eu selecionei esses tópicos, e esses tópicos certamente vão poder ser desdobrados ou aglomerados, aí, fundidos para poder ter a construção do projeto nos diferentes contextos. Podem existir também outros elementos que não estão aqui, mas que poderão ser solicitados na construção dos projetos. Então, a primeira questão que sempre a gente tem quando pensa no projeto, né, embora por vezes é a última coisa que a gente escreve, é o título. É o título e também a equipe. Vamos falar um pouco sobre o título e a equipe. Né? O título do projeto é sempre importante colocar a ideia principal do projeto, colocando isso de uma maneira que seja interessante para a pessoa, mas que seja precisa, que ela saiba exatamente o que ela vai dizer. Quanto mais conciso for, quanto mais direto for, e quanto mais também tem que ser colocado de uma forma que instigue a pessoa a ler esse título e a já perceber o potencial de uso dessa nova informação. Então o título do projeto tem esse papel, da gente tentar ser conciso, mas dar um recado a respeito da proposta e estimular a pessoa a entender que é uma proposta que vale a pena ser investida. A segunda questão, então, por vezes a gente, até para projetos, a gente abre um pouco a mão de ser um pouco mais conciso para, às vezes, colocar um pouquinho mais de elementos que despertem o interesse das pessoas na aceitação dessa proposta. A segunda questão é a questão da equipe. A equipe são as pessoas que vão estar com você na jornada, né? E é muito importante você pensar numa equipe qualificada, numa equipe que tenha qualificação, numa equipe que tenha experiência na área que você está propondo o projeto, que sabe que traga, se for uma equipe multidisciplinar melhor, mas é importante que além de que acima de tudo você tenha pessoas que tenham competências que vão contribuir para você ter uma proposta muito robusta, uma proposta, né, em que você consegue fechar todos os aspectos, né, do seu desenvolvimento. Para isso, por vezes, você precisa de uma equipe que tem pessoas de diferentes áreas do conhecimento, né? Então, ter essa equipe definida e escolher essa equipe sabendo o que você vai, né, as etapas que serão necessárias é muito importante, né? Então, a definição da equipe é uma etapa importante e né, são as pessoas que você vai lutar, né, essa batalha não só da redação, mas também da condução do projeto. Depois a gente tem o resumo e a palavra-chave. Da mesma forma, o resumo ele ele tem o papel de estimular o avaliador a ir à frente no seu projeto. Então é importante que o resumo seja destaque os aspectos inovadores, destaque a novidade que você vai falar, que você vai apresentar e destaque também a relevância de se estudar aquele tema, né? Então, quando a gente fala de resumo, né, o resumo ele tem, para esse tipo de projeto, normalmente ele tem uma estrutura bastante simplificada. São resumos pequenos, não são resumos grandes, são resumos de entre 250 e 500 palavras, mas eu já vi resumo de 100 palavras, então é realmente muito conciso, né? Se a gente pudesse propor uma estrutura mínima de um resumo, né, a gente optaria
por propor isso aqui, uma introdução com a introdução do problema, os objetivos claros, utilizando o verbo no infinitivo, o material e métodos, falando sempre no futuro, e os resultados e perspectivas que você da realização desse trabalho. Então, essa é uma estrutura de resumo mínima que você pode pensar aí para um projeto. Veja que a gente não tem resultados aqui, a gente não tem conclusões, mas a gente tem os resultados esperados e as perspectivas para frente. Então, isso é bastante interessante. Bom, aqui, as palavras-chave no projeto elas servem para direcionar a avaliação e direcionar a abrangência daquilo que você está propondo. De qualquer forma, segue a mesma recomendação de você não utilizar palavras-chave que estão no título e buscar outras palavras, outros indexadores que vão poder dizer a abrangência, o que exatamente você está tratando. Então a gente parte agora para o resumo, para a introdução justificativa, onde a gente vai buscar ali os elementos que justificam você realizar o projeto. Qual que é o tamanho do problema, quantas pessoas vão ser afetadas, qual que é o tamanho desse mercado, quantas comunidades vão ser salvas, qual espécie você pretende resguardar, o que vai acontecer nesse bioma, ou, enfim, você busca as informações que vão indicar a importância de você realizar esse projeto. Ao mesmo tempo, você também dá mesmo que brevemente, você explica o embasamento teórico para a realização desse projeto. Então, a depender do projeto, a gente explica mais, depender da estrutura do projeto, a gente tem a introdução para explicar mais, a depender, nós temos menos espaço, então a gente é mais sucinto, nós somos mais sucintos nesse processo de introduzir o problema e de apresentar o referencial teórico que dá suporte para a sua realização. De qualquer forma, o importante da introdução é dizer que o projeto é importante de ser realizado e que ele é execuível e ele tem suporte teórico e suporte na literatura para a sua realização. A gente segue então para os objetivos. O objetivo ele é o alvo que se deseja com o projeto, então ele precisa ser muito claro e determinado. Colocar objetivos muito amplos só mostra que você não tem objetivo nenhum. Então o objetivo ele tem que ser claro. O objetivo ele tem que colocar todos os elementos que vão explicar o seu estudo. Então se você vai estudar uma determinada planta, você não pode colocar no seu objetivo que você vai estudar a importância da fotossíntese para o reino vegetal. Você vai estudar a importância da mudança da temperatura ou das mudanças climáticas no crescimento das plantas C3. Então veja que você diminuiu do efeito das mudanças climáticas para as plantas, o efeito da temperatura para as plantas para o efeito das mudanças climáticas numa determinada tipo de planta. Então o objetivo ele é direcionado, ele não é ampliado ao infinito. E o nosso alvo aqui é dizer exatamente o que nós vamos falar. O objetivo, normalmente, a gente divide, é comum e é possível que você tenha a divisão de objetivo geral e específico. O objetivo geral, ele é, depois da realização do projeto, qual é o avanço que você teve? Qual é, considerando todas as etapas do projeto, que você teve de novidade? Juntando tudo o que você tem. Esse é o objetivo geral, um objetivo um pouco mais amplo. Mas para chegar nesse objetivo geral, você teve várias etapas. E de repente você pode colocar para cada uma dessas etapas um objetivo específico. Um objetivo que vai ser uma parte, que vai ajudar você a construir o seu objetivo geral. Então, o objetivo geral é um pouquinho mais amplo e o objetivo específico ele é direcionado para as etapas que você vai realizar no seu trabalho. Então, pode ser que você seja exigido só do objetivo geral, pode ser que você tenha um objetivo geral específico, depende da situação. De qualquer forma, a gente fica atento e já sabe que a gente vai utilizar o verbo sempre no infinitivo. O objetivo é estudar, o objetivo é descobrir, o objetivo é avaliar, o objetivo é sempre o verbo no infinitivo. Ok?
Então vamos para a revisão de literatura. Na revisão de literatura nós temos outros momentos para conversar sobre revisão. E a revisão ela tem por objetivo apresentar o que já é conhecido sobre o tema, destacando as lacunas que têm que ser preenchidas pela atividade de pesquisa e ao mesmo tempo dando todo o embasamento teórico que vai justificar o trabalho que você vai realizar. Então na revisão de literatura a gente vai fundo na literatura, a gente vai fundo no embasamento teórico e no embasamento técnico-científico para a gente saber exatamente quais são os próximos passos e ter base para a realização desses passos. Inclusive, a revisão de literatura ela dá para a gente todo o embasamento para a proposição do material e métodos. O material e métodos é o caminho da pesquisa. Então, no material e métodos, nós vamos definir todos os detalhes e todo o caminho, toda a estratégia de pesquisa. Como é que vai ser a amostragem, qual que vai ser a abrangência, se nós vamos coletar os dados, onde, como e que nós vamos coletar os dados, qual que é o delineamento do experimento, qual que é o tipo de experimento que nós vamos fazer, qual que é o tipo de avaliação que será feita, quais são os tratamentos que serão realizados, como que você vai analisar os dados, então o caminho todo, quais são as etapas, então na primeira etapa nós vamos fazer isso, na segunda etapa nós vamos fazer aquilo, veja que nós vamos fazer, então é sempre para o projeto, o material e métodos é sempre colocado para o futuro, porque é uma atividade que você ainda vai realizar. Também no material e métodos a gente recomenda que você expresse, que seja expresso toda a sua preocupação com os aspectos éticos e legais da pesquisa. Sim, pesquisa envolve aspectos éticos e legais. Então, se você vai realizar pesquisa com o ser humano, mesmo que seja questionário, aplicação de questionário, você tem que regularizar no comitê de ética. Se você vai fazer pesquisa com uso de animais, você precisa submeter a sua proposta ao comitê de ética em pesquisa com uso de animais. Se você tem acesso à biodiversidade, vai coletar planta ou vai buscar entender melhor o conhecimento tradicional associado, você precisa fazer o cadastro prévio dessa atividade. Se você vai entrar numa área de conservação ou comunidades indígenas, você precisa ter autorização para isso. Se você vai tratar de pesquisa com material radioativo, você tem que ter autorização para fazer isso. Então, a depender da área de pesquisa, você tem sim aspectos legais que você precisa estar atento e que você precisa preencher para evitar, no transcorrer da sua pesquisa, que você acabe cometendo alguma ação que te coloque em prejuízo depois. Então é fundamental ter esse conhecimento e ter também esse cuidado quando da proposição dos projetos de pesquisa. A gente passa agora para os resultados esperados. O tópico resultados esperados é um tópico que eventualmente aparece para a gente. E você pode abordar tanto o resultado científico quanto o resultado para o meio ambiente, o resultado para a sociedade, o resultado para os estudantes que vão participar, o resultado para o seu laboratório. Isso depende da proposta do trabalho, depende de como você vai e quem vai estar avaliando e qual que é esse propósito. Às vezes, nessa etapa de resultados esperados, a gente tem que quantificar. Não é raro você dizer assim, eu vou publicar tantos artigos, eu vou ter uma patente. Às vezes você tem que falar essas coisas. E aí, muito cuidado, porque é um compromisso que você assume. Então, não adianta você prometer muito mais do que você pode entregar, porque isso acaba gerando uma dificuldade para você depois. Então, quando tiver essa questão de prometer número de trabalhos, número de artigos, ou que o seu compromisso é, por exemplo, muito comum em bolsa, o seu compromisso é finalizar o curso, o seu compromisso é terminar a iniciação científica. Então veja que tem um compromisso aí. Às vezes o compromisso ele é mais específico, é desenvolver uma patente, é publicar um artigo, levar isso para a sociedade. Então veja que esses resultados esperados, eles têm um desafio bastante grande a ser cumprido. Ao mesmo tempo, você tem que ter a cabeça aberta para ver todos os potenciais benefícios que o seu trabalho vai gerar. Então a gente passa para o cronograma de execução. Conceitualmente, projeto ele tem início e fim. Ele é uma atividade restrita no tempo. Então, independente da área de se é pesquisa ou não, quando a gente fala de projeto, é uma coisa que começa e termina.
E o cronograma ele descreve a progressão de todas as etapas do projeto ao longo do tempo. Normalmente essas etapas elas têm os objetivos já, normalmente para definir essas etapas, você vai ou nos seus objetivos específicos ou nas etapas do material e métodos e, por meio da sua experiência ou por meio daquilo que você tem de leitura, você vai definir quanto tempo você vai precisar para cada uma dessas etapas. Então, coloquei 2 exemplos de cronograma muito simplificados aqui, um cronograma que vai demonstrar ao longo dos meses quais etapas do projeto você vai, quais ações do projeto você vai realizar, e um cronograma mais simplificado com uma tabela de Excel em que você indica quais atividades do projeto, e ao longo dos 12 meses o que você vai fazer e quais são as atividades que estão previstas para aquele tempo. Então é muito interessante, é muito importante você ter essa ideia do cronograma, de você saber como você vai construir essa etapa. É pegar as etapas que você já colocou acima, você não vai criar novas etapas, você já estabeleceu etapas tanto nos objetivos específicos quanto no material e métodos. E você vai estimar a realização dessas etapas no tempo que o projeto vai ter de duração. Então, normalmente os projetos eles já indicam para a gente qual que é o tempo de duração, de implementação desse projeto. Então essa é uma questão bastante importante. Bom, a gente passa então agora para o orçamento. O orçamento. No orçamento a gente vai detalhar todos os gastos do projeto. Normalmente os gastos de projeto eles são com equipamentos, com material de consumo, com bolsa e com serviço de terceiro. Normalmente é isso que a gente gasta. Mas dentro de cada um dessas classes, eu vou precisar de bolsa. Tudo bem, quantas bolsas, quanto tempo, qual nível de bolsa, qual tipo de pessoa vai trabalhar. Ou eu vou precisar de um equipamento. Tudo bem, mas qual equipamento? Eu vou precisar de uma geladeira. Mas qual geladeira? Uma geladeira horizontal, uma geladeira vertical? Quantos litros essa geladeira vai precisar ter? E como a gente está apresentando normalmente o orçamento para alguém que vai pagar para que a realização do projeto seja viável ou que vai pagar para que você faça o projeto, você tem que saber por que você precisa de uma geladeira de 450 litros. Você pode precisar de uma geladeira talvez menor. Então, a depender do equipamento que você for precisar, você tem que... a depender não, independente, é importante que você saiba para que você precisa do equipamento, para que você precisa do material e o que você vai fazer com isso. A pessoa que está financiando o seu projeto ou a instituição que está financiando o seu projeto está financiando, esperando um resultado e não vai financiar alguma coisa que não tenha utilidade, que não tenha lógica dentro da proposta que você fez. Pode ser uma boa ideia, a depender do tipo de proposta, a depender do contexto, que você coloque a infraestrutura e os materiais que já estão disponíveis com você. Para indicar que o custo-benefício é válido, para indicar a execuibilidade do projeto e para indicar também que isso pode ser uma contrapartida sua ou da sua instituição para que o projeto aconteça. É possível também que você tenha, dentro dos projetos, a exigência de construir um cronograma físico-financeiro. E como é que você vai construir um cronograma físico-financeiro? O cronograma físico-financeiro, normalmente, ele insere dentro de cada etapa que você conclui o valor gasto com aquela etapa. Então, você pode, por exemplo, ter um desembolso de 3 em 3 meses. Então, você vai pegar as etapas que você vai realizar nos 3 primeiros meses, vai avaliar qual que é o custo total de realização daquele projeto para aqueles 3 meses e vai, a partir daí, fazer, ligar o projeto que você realizou ao longo do tempo com o valor que você vai precisar até aquele momento. Então, esse cronograma físico-financeiro, ele liga justamente a execução do projeto com a progressão dos gastos que é realizada para que esse projeto aconteça. Não é raro a gente ter esse tipo de proposta acontecendo. Cada vez mais os projetos vêm pedindo esse cronograma físico-financeiro para avaliação da realização ou não dos projetos. Bom, a gente passa então para as referências bibliográficas. Nesse caso aqui, a gente segue a ideia de colocar todo o material que a gente utilizou para a construção do projeto, para que as pessoas possam avaliar e possam saber o que a gente utilizou de informação, às vezes até conferir as coisas que a gente falou.
né? E quando a gente está falando de projeto, utilizar referências super atualizadas, né, ou referências recentes do próprio ano, né, por vezes, é muito importante porque a gente mostra que a gente está atualizado com a área do conhecimento, que o tema ainda é relevante para aquele momento, e a gente assegura que não está fazendo alguma coisa que já perdeu a novidade. Porque se eu cito artigos de 1985, pode ser que de 1985 para cá alguém realizou o mesmo experimento que eu estou querendo realizar, ou a mesma pesquisa que eu estou querendo realizar, e a resposta que eu busco, ela já existe. Então é importante ter a referência atualizada, faz diferença para a avaliação de projetos. E por fim, os apêndices e anexos são outros elementos que podem fazer parte, como autorizações, certificados, questionários, né, estruturas de pensamento ou outras questões, né, materiais suplementares que podem, né, contribuir para enriquecer o projeto. Não são obrigatórios, nem sempre é possível fazer utilizar, né, os anexos e apêndices, mas eventualmente isso pode acontecer. Então, essa é a estrutura básica, né, de um projeto, esses são os elementos que a gente vai precisar se preocupar para escrever um projeto, né, e a gente parte para a próxima etapa, que é justamente a etapa, né, né, como é que eu faço isso então? Eu tenho que ficar atento com o que quando eu for escrever um projeto? Tem alguma dica para escrever um projeto? Tem algum processo que eu tenho que ficar atento? Então, normalmente, o projeto ele é proposto, né, ele é um documento que vai ser avaliado. O projeto ele tem essa característica e a ciência tem essa característica de ter uma avaliação da sua ideia, né, para que essa ideia possa progredir. Então, se você está num curso de graduação, você vai propor um projeto que vai ser avaliado pela sua banca. Se você está no curso de pós-graduação, você vai passar possivelmente por uma etapa de qualificação e, em muitos casos, essa qualificação inclui o projeto. Se você vai submeter um projeto para financiamento, você vai precisar apresentar a sua ideia vai ser comparada com outras e a depender, né, da avaliação, você vai receber o financiamento para realizar esse projeto. Então, assim, a primeira barreira do projeto é ser avaliado, aprovado, para poder passar a fase de execução. Mas, o que eu tenho que ficar atento para que esse projeto, de fato, emplaque, né? Para que eu consiga fazer um projeto que tenha sucesso, né? Ultimamente, também, a gente tem, muitas vezes, né? Isso eu acho que a gente está falando de projeto de pesquisa, mas projetos de desenvolvimento, projetos para instituições públicas e privadas que financiam ações de desenvolvimento, eles também ficam atentos a essas questões. Então, se eu pudesse resumir aqui, né, numa primeira ideia, 10 mandamentos para você escrever um bom projeto, eu falaria os seguintes elementos. Primeiro, conheça cada detalhe da regra. Normalmente, um projeto ele está submetido, ele vai ser avaliado com regras já conhecidas num edital, num chamamento. Saiba exatamente cada detalhe dessa regra. Conheça cada um dos detalhes dessa regra. Se tem um edital, leia o edital à exaustão. Se tem uma chamada, leia a chamada à exaustão. Se está ligado a uma lei, conheça a lei que está envolvida. Porque só assim você vai conseguir construir uma proposta que seja claramente competitiva e você não vai perder tempo escrevendo um projeto que vai ser desclassificado. Aí nós vamos falar um pouco sobre isso. Segunda coisa, leu tudo, li. Ficou com alguma dúvida? Tire a dúvida. Tire a dúvida com o seu professor, tire a dúvida com o coordenador do processo seletivo, tire a dúvida com a financiadora de projetos. Tire todas as dúvidas para escrever uma proposta muito robusta, muito concreta e para que você também não perca tempo, para que você direcione os seus esforços da melhor forma possível. Depois tenha certeza de que você atende todos os requisitos e junte toda a documentação previamente. Normalmente os projetos eles têm pré-requisitos, né? E quando você não atende o pré-requisito, o seu projeto não é aceito. Então tenha certeza de que você atende todos os pré-requisitos e tenha à mão toda a documentação previamente, né? Porque normalmente os editais eles pedem a comprovação, né, de que você atende os requisitos. Então tem os documentos aí em mão.
Busque esse documento antes de tudo para que você possa ter um sucesso na sua avaliação. Depois, é possível que existam programas, modelos, ou que seja necessário que você faça cadastro em algum sistema ou em algum órgão para poder participar de projeto. Faça isso o mais rápido possível. Por isso que é importante conhecer a regra, porque você já conhece os modelos, baixa os programas, faz os cadastros e com isso você não vai ter problema na submissão da sua proposta. Depois, construa o projeto com a participação ativa dos seus parceiros. Todo projeto ele começa com muita dificuldade, ele é um projeto que fica com pontas soltas, ele é um projeto que tem pontos fracos, ele é um projeto que não fecha o raciocínio, ele é um projeto onde faltam elementos, mas quando você escolhe uma equipe boa, uma equipe comprometida, uma equipe que tem as competências necessárias para te orientar e para te ajudar na construção, isso você acaba ganhando muito. Então, construa o projeto com a participação ativa dos seus parceiros e nunca coloque o nome de ninguém num projeto sem que essa pessoa saiba que o nome dela está nesse projeto. Da mesma forma, se você contou com uma pessoa para a construção, é de muito bom tom que essa pessoa faça parte da equipe do projeto. Depois, fique atento aos aspectos legais e éticos para evitar de você, na execução do seu projeto, ter problemas que vão te trazer aborrecimento, que vão dificultar a sua vida. Além disso, quando você fica atento a esses temas, você mostra que você conhece a área e que você sabe o que está fazendo. Então, é importante ficar atento aos aspectos éticos e legais. Uma questão importante tenha a mente aberta, seja inovador, tenha boas ideias, mas sempre direcione essas suas ideias ao foco adequado. Então, eu vou dar um exemplo, quando a gente escreve projeto para financiadoras, a gente tem que ficar atento ao que essa financiadora busca. Normalmente no edital vem falando quais são as questões que são passíveis de avaliação, quais são os alvos, onde esse recurso que está sendo empregado vai beneficiar a população. Então fique atento, seja inovador, mas tenha certeza que seu projeto está na direção certa. Um exemplo simples, se você vai submeter um projeto para a FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, não faça um projeto que vai beneficiar outro estado, porque o objetivo da FAPEMIG é beneficiar o estado de Minas Gerais. Isso é só um exemplo muito simples, mas que é muito importante que você fique atento com esses pequenos detalhes, porque esses detalhes vão fazer a sua proposta ser competitiva e estar enquadrada dentro daquilo que se espera dentro do edital, da chamada, ou do processo que você está participando. Então, se você vai participar de um mestrado, é importante que a sua proposta esteja dentro do contexto das linhas de pesquisa desse mestrado, para que você consiga defender a sua ideia junto à banca avaliadora. Outra coisa, quando a gente escreve os projetos, a gente tem que fazer compromissos que nós podemos assumir. Então, se você não é raro a gente escrever projeto e, por vezes, ter problema com a prestação de contas. Então, nós estamos falando do projeto que é a primeira etapa. O projeto ele é só a primeira etapa de uma pesquisa. A pesquisa ela envolve prestação de conta, ela envolve compromissos, então você nunca deve assumir compromissos que você não pode assumir. Depois, uma dica importante é escreva com a cabeça de avaliador. Lembra assim, se você está participando de um processo seletivo de mestrado, se você está fazendo uma pesquisa para um órgão de fomento, um órgão financiador de pesquisa, você tem que saber que aquele pessoal está procurando um motivo para te desclassificar. Então, pense nisso, pense assim, isso que eu estou escrevendo é motivo para me desclassificar? É motivo para tirar ponto do meu projeto? Eu estou atendendo tudo aquilo que é necessário para um bom projeto? Então escreva com cabeça de avaliador. Se o seu projeto é de uma disciplina, ou o seu projeto é um projeto dentro de um curso de pós-graduação ou de graduação, pense nas linhas de pesquisa que vão estar envolvidas ali e de como você pode contribuir para aquela linha de pesquisa.
né? E dessa forma você consegue construir uma proposta que se adeque a essas questões e que vai certamente te dar maior chance de ser aprovado com menos tempo possível, né? Então, escreva com a cabeça de avaliador. Depois que você escrever, leia o projeto de novo com aquela ideia de quem vai te avaliar. E a última coisa importante, né, e também muito difícil, é não deixe nada para a última hora. Se a gente deixar as atividades da escrita do projeto para a última hora, é muito possível que nós não vamos conseguir submeter ou que a gente vai esquecer algum ponto muito importante. Então veja que são 10 mandamentos complexos aí para a escrita de um projeto de sucesso. Mas, né, ficando atento a essas questões, eu tenho certeza que os projetos eles acabam tendo uma qualidade muito maior, uma qualidade muito mais significativa. Então, eu tenho certeza que vocês puderam aprender mais sobre o projeto de pesquisa. Esse documento é importante, essencial para a realização de pesquisa. Não existe pesquisa sem projeto. E, né, ao longo dessa aula a gente falou sobre, né, as etapas para a construção do projeto, nós falamos da estrutura básica de um projeto e nós falamos das dicas aí para você escrever um projeto que de fato tenha sucesso. Você escreve o projeto como proposta, essa proposta certamente vai precisar em algum âmbito ser aprovada e nós tentamos destacar aqui, né, os principais cuidados que você tem que ter para que essa proposta seja bem sucedida. Bom, eu desejo, permanecemos à disposição para ajudar vocês em tudo aquilo que vocês precisarem nesse contexto e, né, desejo a todos vocês um excelente dia e nos vemos muito em breve. Um abraço a todos.